Comprei esta Game Gear por 40€. Aparentemente nunca foi aberta. Pelo menos foi isso que me foi dito. Vamos então verificar em que condição ela se encontra. Colocamos então as pilhas. Utilizamos o jogo que ela trouxe, Sonic Chaos, para verificar se ela trabalha ou não. E cá está, como se pode ver, ela liga, o ecrã dá luz, mas não passa disso, nem som nem imagem. Remover os 6 parafusos Phillips e o Game Beat com esta chave especial. Abrindo então a consola, vemos que aqui o estado interior não está mau, mas os condensadores vê-se imediatamente que estão cheios de corrosão e muito provavelmente são todos para substituir. Aqui falta um, pelos vistos esta consola já foi aberta. Ou isso, ou caiu. Possivelmente caiu ou explodiu, porque há aqui muito material derretido na zona onde os postes encaixam. Mas vamos então fazer a inspeção visual e, como podem ver, em torno de todos os condensadores existe corrosão. Esta é muito provavelmente a razão pela qual ela não trabalha. Aqui então verificamos a borda da energia. Estes por acaso não vejo corrosão e parecem-me estar em boas condições. Já aqui a bordo do som, não me parece que tenhamos muita sorte. Vamos então passar à substituição dos condensadores. Eu vou colocar aqui um 47 microfarad a 50 volts, que está errado. Vejam aqui a lista, para não se enganarem como eu. Se for preciso, pausem o vídeo. Neste caso, é necessário colocar um 0.47 a 50 volts. Lembrem-se sempre de colocar a parte negativa na zona negativa da borda, senão podem rebentar com o condensador e fazer mais dano do que arranjar. Então, para remover estes condensadores velhos, vamos usar fluxo inicialmente e um ferro de soldar a cerca de 350 graus para derreter o fluxo e a solda antiga. É muito provável que nestes condensadores velhos vamos arrancar os pads da borda. E se isso acontecer, depois vamos ter que os arranjar, né? Senão isto não funciona. Aqui não foi o caso. Ele realmente cheira muito a mal, cheira a peixe podre quando nós fazemos isto por causa dos líquidos derramados dos condensadores. O que fazemos aqui então é continuar a queimar até que a zona onde a solda está fique mais ou menos livre. Passamos aqui ao segundo, fazemos exatamente o mesmo procedimento. Levantamos com cuidado para que os pads que estão na borda não se levantem. Colocamos então novamente o fluxo e é muito importante fazer estes passos todos, não podemos falhar porque senão a corrosão não sai e não se consegue colocar os novos condensadores no sítio. Aquecemos novamente então aqui com o ferro e levantamos o condensador assim que for possível. Eu vou só exemplificar nestes dois, porque depois dos outros é tudo igual e só temos então de seguir este exemplo para todos os condensadores. Passamos então a limpar com álcool isopropílico, aqui com um pincel um bocadinho mais rijo e depois com uma escova de dentes mais suave para remover todos os restos que ficam dos condensadores antigos e limpamos com um cotonete para deixar
tudo completamente limpo. Não podemos ter qualquer tipo de resíduo, porque senão com o tempo vai voltar a corroer. Usamos novamente aqui o nosso fluxo, renovamos a solda para uma solda mais recente, já com chumbo, para ser mais fácil de derreter. Colocamos esta solda nos pads antigos para misturar e depois os limpar. Voltamos então a renovar o fluxo e com o nosso fio de cobre abrasivo vamos então aquecer para retirar toda a solda e deixar os pads completamente limpos. Tanto quanto possível, façam isto as vezes que for necessária até ficarmos com os pads completamente limpos e brilhantes. Como se vê, este aqui está a ser um bocado difícil. Já aqui o C55 vai ser bastante mais fácil, porque a solda agarrou bem no pad e ele vai ficar, como podem ver, perfeitamente limpo. Este aqui, como continua com resíduos, está-se a tornar difícil. Portanto, esta é a razão, uma das razões pela qual não podemos ter resíduos dos condensadores antigos. Voltamos então a renovar aqui o nosso fluxo e vamos colocar uma nova solda para depois então fixar os novos condensadores, que neste vídeo estão errados. Eu pus 47 microfarads e tem que ser 0.47. Aqui colocamos então a nova solda para receber os novos condensadores. Infelizmente esqueci-me de pôr a gravar e já tinha colocado aqui um condensador, mas o processo é exatamente este que estou a fazer. Novamente, aquecer aqui um bocadinho a solda, cortar os pés do condensador ao tamanho que é necessário para eles depois ficarem dobrados no sítio e então ter a certeza que colocamos o lado negativo no lado negativo da placa. Dobramos então aqui as pernas do condensador, de forma a que ele fique bem colocado na zona que lhe é destinada. Uma vez feito isto, com o nosso ferro quente, colocamos então cada um dos pés do condensador na sua respectiva posição. Feito isto, limpamos então o que sujamos com o fluxo, com álcool isopropílico e uma escova de dentes, passamos suavemente para não danificar o nosso trabalho de solda. Volto a reafirmar que me enganei na potência destes condensadores e dobramos então o condensador para colocá-lo no sítio respectivo. Aqui, ao mover o condensador, já tive azar, arrancou-se uma das pernas que é do lado negativo. Vamos então ter que resolver isto e voltar a soldá-la no sítio.
E com tudo isto, acabei por arrancar o pad negativo. Agora, como ele liga diretamente ao resistor que está por baixo, eu vou simplesmente pegar nele e ligar a perna ao resistor diretamente para que continue a fazer ligação naquele circuito. Por um lado, ainda bem que aconteceu isto tudo, porque é uma das coisas que pode acontecer, e assim fica-se já com uma ideia do que é que temos que fazer caso isto aconteça. Temos que arranjar um esquemático, que eu também vou deixar aqui no link do vídeo, e verificar onde é que as ligações vão. Neste caso, é possível visualizar a linha verde até ao resistor. E depois é só simplesmente colocar um bocadinho de solda no ferro e juntá-la naquela parte. Este condensador, como não tenho a potência de 68 microfarads como ele pede, vou antes colocar um de 100, porque a diferença também não é muita, e como também não tenho 6.3 volts, vou colocar um condensador de 100 microfarads a 16 volts. A voltagem tem que ser sempre a mínima que está na placa, portanto, neste caso 6.3. Tudo o que for acima disso também não tem problema nenhum. E o que convém ser sempre é os microfarads, devem ser exatos. Neste caso eu não tenho, mas também não há problema de colocar, porque neste circuito não vai danificar absolutamente nada. Só se colocássemos um de 1000 microfarads num de 68, aí sim. Neste caso não há problema. Aqui a nossa placa de som, como podem ver, já me saltou um condensador dos antigos, quer dizer que todos os outros estão danificados e vamos ter que os substituir. Por acaso até tenho destes condensadores eletrolíticos, então vou substituí-los todos. Já fiz isto na placa, portanto é exatamente a mesma coisa, só muda é os condensadores. Tive que tirar ali aquele conector, que basicamente é tirar a solda da parte de baixo e depois puxá-lo da parte de cima, e para poder então colocar à vontade aqui os condensadores. Aqui, para voltar a colocar o conector no sítio, vamos retirar os restos de solda que estão nos orifícios para que consigamos deslizar o nosso conector de volta ao sítio. Para isso usamos aqui o nosso fio de cobre abrasivo para remover com o ferro quente o restante da solda. E aqui colocamos então de volta ao seu sítio original o conector do som. Voltamos então a soldar cada um dos pinos no sítio, usando sempre fluxo, solda e aquecer. Feito isso, com a escova de dentes e álcool isopropílico, limpamos toda a área.
E temos então a nossa placa de som preparada para voltar ao lugar dela. Aqui os pinos ficaram um bocado com tamanhos diferentes, mas não faz diferença. Vamos então dar uma pequena limpeza aqui no ecrã, porque eu sujei-o todo com álcool enquanto andava a limpar aqui a placa. Se fizerem um trabalho destes, lembrem-se de tapar o ecrã, caso não vão substituir. Porque senão vai ficar todo sujo como este aqui está. Voltamos então a colocar as placas no sítio e os parafusos. Vamos então colocar as baterias para verificar se tivemos algum resultado com isto ou não. Vamos então ligar. Temos ecrã branco e colocamos então o jogo para testar se funciona ou não. E cá está o resultado. Conseguimos reparar uma Game Gear com cerca de 20 anos quase, talvez mais. O ecrã está muito difícil de ver. Eu não sei se isto é normal, se é mesmo desgaste dos anos, mas é um bocado difícil de ver. O som está a funcionar, como podem ouvir, e tudo parece perfeitamente funcional. Os botões também. Vamos jogar um bocadinho só para testar. Incrivelmente vê-se melhor na câmara do que se vê no ecrã. Mas os botões estão todos funcionais e para mim isto é um sucesso. Conseguimos então arranjar esta Game Gear com muitos anos de vida. Eu acho que não é a última vez que vamos ver esta Game Gear aqui no canal, porque eu vou tentar arranjar um ecrã LCD e modificar este ecrã atual, porque isto não se vê realmente nada, é um esforço enorme para os olhos. Por isso, se quiserem ver essa modificação no futuro, subscrevam o canal, deixem um like neste vídeo e um grande abraço.